Alô, gente, tudo bem? Irmãos, é assim, eu tenho publicado pedaços dos meus sermões referentes ao futuro de Israel. E um tema que tem causado bastante debate, né? Muita gente com sinceridade, né? Com dúvidas reais, com dúvidas autênticas, tem levantado questões importantes sobre esse assunto e tudo mais. E alguns dizem, mas Israel vai ser salvo só porque eles são judeus e tudo mais? É salvação pela raça? Não, não existe salvação pela raça. As pessoas são salvas pela fé em Jesus. Não existe, nunca existiu e nunca existirá nenhum outro meio de salvação. É só pela graça, mediante a fé, somente em Cristo. Sola graça, sola fide, solus Christus. Não tem outro meio de salvação para ninguém, nem para judeu, nem para gentil. Então o que vai acontecer, que eu tenho dito, é que quando os judeus virem o Senhor, eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E eles crerão, eles prantearão, eles verão aquele a quem traspassaram, como diz Zacarias, e eles vão chorar arrependidos. O Senhor concederá a eles um espírito, uma disposição de súplica, de pranto, de arrependimento. E como diz Paulo em Romanos 11, todo Israel então naquele dia será salvo pela fé em Jesus. E há pessoas sinceras que falam assim, mas pastor, a Bíblia não fala que é bem-aventurado aquele que crê sem ver? Eles vão crer porque viram. E é verdade, é um questionamento autêntico esse aí. Jesus disse isso para Tomé, olha, porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas note bem, Deus rejeitou Tomé porque Tomé só creu depois que viu? Não, o Senhor Jesus não rejeitou Tomé porque ele só creu depois que viu. O Senhor Jesus o censurou, ele disse, olha Tomé, você devia ter crido antes. Mas o Senhor não rejeitou a fé de Tomé, não abandonou ali a perdição, dizendo, olha, eu não vou perdoar você, você não é crente coisa nenhuma, tudo mais, então vai embora daqui porque você só creu depois que você viu. Não, o Senhor o acolheu, o Senhor o perdoou, e Tomé, segundo dizem aí, há tradições que dizem que ele foi missionário, inclusive na Índia. Então, o máximo que o Senhor vai fazer, se é que vai fazer, não sei, porque a Bíblia não fala, né? Talvez censurar Israel. Olha, vocês só creram depois que viram, deviam ter crido antes. Mas o Senhor os perdoará e afastará de Jacó as suas iniquidades, os seus pecados. Perdoará. O texto de Romanos 11 fala que virá de Sião o libertador que apartará de Jacó, ou seja, de Israel, as suas iniquidades. Então é isso que estou dizendo. Agora, tome muito cuidado, porque como todo ramo teológico, em todo ramo teológico acontece isso. Existe a banda podre. O que é a banda podre? A banda podre dos diversos ramos teológicos são as pessoas que abraçam uma teologia boa, mas essa teologia boa, eles não permitem que essa teologia boa transforme o caráter deles. Então, eu já falei para vocês de arminianos que são perversos, são mentirosos, são caluniadores, que caluniam os calvinistas. E da mesma forma como existem falsos arminianos que fazem essas coisas, dizem coisas horríveis contra o calvinismo, contra a teologia calvinista, coisas que os calvinistas nunca ensinaram. E atribuem aos calvinistas comportamentos que eles nunca defenderam. É a banda podre dos arminianos. Eu conheço arminianos sérios, homens de Deus, que não dizem essas coisas, não fazem isso. Mas existe a banda podre. Dentro dos reformados também existe a banda podre. E o que essa banda podre faz? Esse grupo apodrecido no coração, apodrecido na alma, eles têm duas táticas. Eles fazem o quê? Eles tentam destruir a reputação da pessoa que ensina algo diferente deles, eles não conseguem aceitar uma visão diferente. É bem parecido com essa ala de esquerda política e esse pessoal assim. Eles não aceitam qualquer pensamento diferente deles. Então eles fazem o que? Eles tentam destruir a reputação da pessoa,
começam a atribuir à pessoa comportamentos que a pessoa não tem, começam a julgar o coração da pessoa. Essa pessoa é soberba, essa pessoa não tem respeito, ou essa pessoa, o comportamento dela é isso e aquilo, essa pessoa vive aprontando e não fala o quê. Então isso acontece, fazem isso, tentam destruir a reputação. É o velho ataque ad hominem, só que é piorado, porque caluniam a pessoa mesmo. E ou fazem isso, atacam a reputação da pessoa. Já fui atacado por arminianos que fizeram isso, a banda podre arminiana que fez isso, tentaram me associar à figura de um homem violento, de um homem com disposições assassinas, com armas na mão, porque eu treino tiro esportivo. Me chamaram de mente depravada, coisas assim pesadas. É o pessoal de alma apodrecida. E que defendem essas coisas simplesmente porque eu tenho uma teologia diferente da deles. E no meio calvinista reformado tem gente assim também. Então, o que fazem? Além de atacar o caráter, tentam atacar a teologia, atribuindo a nós, a outras pessoas, crenças que essas pessoas não têm. São os velhos espantalhos, mas coisas horríveis mesmo. Então, por exemplo, já disseram de mim, um grupo de reformados aí que era contra a minha visão dispensacionalista, esse grupo disse de mim que eu não cria na divindade de Cristo. Meus irmãos, eu não concedo a ninguém o primeiro lugar na defesa da divindade de Cristo. Eu sou o maior defensor da divindade plena de Cristo, sem a menor reserva. Mas chegaram a dizer isso a meu respeito. E agora tem gente aí falando, pessoas de mau caráter, caluniadores, perversos, dessa banda podre aí. Não são os reformados que fazem isso. Eu tenho amigos reformados, aliancistas, que têm a visão diferente da minha, mas são homens santos de Deus, são meus amigos, são meus irmãos, pessoas que eu olho para a vida deles, eu quero imitar a vida deles, porque eu vejo retidão, santidade, amor a Deus. Não são esses, mas existe a banda podre, aqueles que caluniam e chegaram a dizer, estão dizendo agora que eu ensino que existe salvação pela raça, que o judeu é salvo porque ele é judeu. Eu nunca seria capaz de afirmar isso. Jamais na minha vida eu ficaria louco ao ponto de afirmar uma blasfêmia dessa, destruindo a cruz de Cristo, acabando com o sacrifício de Jesus e negando a doutrina básica do cristianismo, uma das básicas do cristianismo, que é a salvação somente pela fé em Jesus. Eu nunca ensinaria salvação pela etnia, pela raça, pela ascendência, jamais. Eu nunca fiz isso e nunca farei. Então, pela graça de Deus, nunca farei. Então, queridos, existem essas pessoas, cuidado, porque elas caluniam mesmo. Já fizeram isso no passado. Jacó Armínio, para vocês terem uma ideia, a banda podre reformada, quando ficaram com raiva de Jacó Armínio, o que eles fizeram? Olha o que eles fizeram. Eles escreveram um panfleto com várias heresias e teologias, ideias teológicas horríveis, e colocaram o nome no panfleto do autor, colocaram Jacó Armínio, e distribuíram esse panfleto com o nome dele, como se ele tivesse escrito. Queridos, é um crime, é inaceitável fazer isso, e fizeram isso. Essa mesma banda podre, quando tiveram contato com os escritos de Lewis Sperry Chafer, Dr. Lewis Sperry Chafer, ele é o fundador do Seminário Teológico de Dallas. Ele era dispensacionalista. Ele escreveu uma teologia sistemática e tudo mais. A banda podre dos aliancistas começou a espalhar a notícia de que o Lewis Sperry Chafer ensinava duas formas de salvação. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Uma pelas obras e outra pela fé. Queridos, o Lewis Sperry Chafer teve que escrever, se defendendo, dizendo: eu nunca ensinei isso. Eu não creio nisso. Essa não é a minha teologia. Eu não ajo assim. Eu não ensino essas coisas. Ele teve que se defender disso aí. Então, é muito comum a banda podre de qualquer ramo teológico fazer essas coisas. O que eu tenho ensinado? Eu tenho ensinado um dispensacionalismo saudável. Existem vertentes dispensacionalistas que são estranhas, né? A gente olha e fala, nossa, aqueles deixados para trás, nós falamos, o que é isso? É sensacionalismo de Hollywood, né? Mas a minha linha dispensacionalista é a linha do Lewis Sperry Chafer,
do John MacArthur. John MacArthur ensina isso, de várias igrejas sérias, os batistas regulares ensinam isso. Não tem nada de errado nisso. Onde está a blasfêmia de crer que Israel é diferente da igreja? Onde está a blasfêmia? Onde nós blasfemamos ou caímos em desvios doutrinários aí, quando nós dizemos que Deus é leal às suas alianças e que a sua aliança com Israel é irrevogável e ele tem um plano para esse povo? Qual o problema disso? Onde isso diminui? Isso não exalta ainda mais o caráter de Deus e a sua fidelidade? Quando nós dizemos que a eleição dele é irrevogável, isso não nos torna ainda mais calvinistas? Quando nós dizemos, olha, a eleição de Israel é irrevogável. Isso não nos torna mais apegados ainda àquela noção de que Deus é imutável e que suas alianças são para sempre? Então, muito cuidado com essas blasfêmias, com essas mentiras, fuja disso. Eu não ensino essas coisas que estão dizendo por aí. Isso é tarefa, são acusações da banda podre. Pessoas de mau caráter, pessoas de coração apodrecido, pessoas de uma alma que vive nas sombras e que não amam a verdade. Não amam a verdade. Às vezes até abraçam uma boa teologia, mas não permitem que essa teologia transforme seus corações. De tal modo que cultivem o respeito, a verdade, as virtudes. Não, são pessoas ruins, gente ruim. Incrédulos talvez até, com uma teologia aparentemente ortodoxa, mas que não entra no coração delas e não as transforma. Fuja dessas pessoas, essas pessoas são perigosas. Então, forte abraço, eu vou postar outros vídeos explicando aí as nossas posições para que vocês avaliem e comentem, tirem suas dúvidas. Não consigo responder todas as dúvidas, não tem jeito, mas eu vou continuar postando. E isso, quando eu faço, não estou atacando. O pessoal fala assim, por que você está atacando os presbiterianos? Eu não estou atacando, são pedaços do meu sermão. Quando os presbiterianos pregam sobre aliancismo, eles estão me atacando? Não estão me atacando, estão expondo as suas posições teológicas, não são ataques contra mim, contra os tradicionalistas, nada disso. É normal. Tá? Então eu vou continuar postando aí os videozinhos e aí os irmãos vão avaliando, vão considerando, vão lendo, vão comentando e assim espero que respeitosamente, né? E assim seguimos em frente, tá bom? Abraço, tchau, tchau.